Agora, já que naquele momento das aulas vocês expuseram, né, os seus pontos de vista com relação às leituras, vamos dar continuidade nas informações gerais, pegando um pouco em relação à pregação. No livro Ministério Pastoral, John MacArthur, que vai no capítulo 15, olha só o que ele diz aqui. Entre as várias responsabilidades atribuídas ao pastor, a pregação coloca-se acima das outras. Paulo, repetidas vezes, salienta a importância da pregação a Timóteo, ressoando uma nota que ecoa continuamente no Novo Testamento. Pontos altos da história da igreja têm confirmado a importância da pregação bíblica. O fundamento apropriado da pregação é a palavra de Deus, elemento que falta em muitas pregações nos dias de hoje. O conteúdo da pregação deve incluir questões didáticas, bem como exortações, para que se produza um comportamento de acordo com o ensinado. A pregação é persuasiva para os ouvintes quando feita por alguém que esteja intensamente comprometido. Entre outros aspectos, tal compromisso manifesta-se na labuta do pregador ao preparar os sermões. Queridos, no culto de adoração, naquele encontro da igreja, o momento solene, a pregação da palavra é o ponto alto e o ponto máximo. É dali do púlpito que desce para a igreja a orientação do Senhor e a vontade para com os irmãos, para com os adoradores. E a questão da pregação deve ser muito bem observada por nós. Nós vivemos dias em que a pregação bíblica ela tem sido deixada de lado na sua especialidade. Nós temos visto muitas exposições de ideias pessoais, opiniões próprias, sermões que agradam aos ouvintes, ou tipo sermão a gosto do freguês, ou produto a gosto do freguês. E muitas vezes, devido às colocações que as pessoas têm apresentado, de que eu gosto desse tipo e não gosto desse outro tipo ou desse estilo, tem feito com que muitos pregadores, muitos pastores têm se desviado de uma pregação sã, rica, doutrinária, bíblica. Como diz um pregador, a pregação ela tem que andar na contramão. A pregação bíblica é aquela que vai alimentar a igreja. Ela não pode ser relegada a segundo ou terceiro plano. Ela não pode perder o seu espaço, o seu tempo de importância num culto de adoração. Muitas vezes os cânticos têm sido maiores ou ter tomado um tempo maior do que a exposição bíblica. Muitos, para poder agradar as pessoas que são ouvintes, que gostam de ficar muito tempo, pregações curtas. E o que nós estamos vendo